Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham tido aí um bom final de semana, né? De estudos. Finalizamos aí na semana passada, finalizamos o Pentateuco e hoje nós vamos dar início a uma matéria também muito gostosa de se ver, muito fácil de estudar, que são os livros históricos. Amém? Hoje vamos aí dar início a mais uma série aí de estudos e rogo a Deus que o Senhor nos abençoe na noite de hoje, alcance a sua vida, te dando graça, sabedoria, para que possamos aí sempre estar olhando para a palavra dele com o esclarecimento, né? E realmente aí a revelação da parte de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que tenhamos aí bons estudos, entrando agora então no livros históricos. Pega a sua apostila, por gentileza, na página 209, introdução sobre os livros históricos. Nós temos aí na página 202 a finalização, 202, 203 aí, sumário 205, 209, introdução. Os irmãos acharam, amém? Hoje, então, nós vamos falar, né, dar início sobre essa matéria, aonde nós vamos ver livros históricos, né? Dentro desta matéria, que nós chamamos como livros históricos, nós vamos ver os livros, né, de Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeira e segundo Reis, primeira e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros que compõem nessa divisão, né, da teologia, chamado como livros históricos, também conhecido como organizado, né, como livros proféticos. Nós vamos ver um pouco sobre isso, né, aqui já na introdução, também conhecido aí como livros proféticos. Então, aí na apostila, vamos lá para a gente poder acompanhar. O significado do Antigo Testamento se regula e coincide com o que diz sobre Deus e seus feitos. A narração dos feitos de Deus revela a relação de Yahvé com o seus escolhidos e a intervenção de Deus na história humana. Na nossa Bíblia, os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os organizadores hebraicos os chama de livros proféticos, separando os livros de Crônicas e Esdras como escritos e Ruth e Esther como rolos festivos. Os livros que chamamos de históricos não são históricos como definem os historiadores modernos, o que não tira o valor histórico, porque da mesma forma que os historiadores selecionam materiais para os registros, os profetas fizeram seleções de acordo com a perspectiva profética. Uma narrativa de registrar cada fato seria impossível, permitindo apenas os fatos mais relevantes, o que pressupõe uma crônica, ou seja, não tem a preocupação de relacionar os eventos entre si. O conjunto dos profetas anteriores e posteriores diferem pela época que os abrange. Os profetas anteriores chamam a atenção para o assentamento em Canaã e os primórdios da monarquia, prolongando com o exílio, e os profetas posteriores dedicam-se com o fim dos dois reinos. De Josué a segunda Reis,
encontramos um esboço da história de Israel, desde a entrada em Canaã até o exílio, cerca de 1250 a 580 antes de Cristo. Daí o fato de ser chamado de histórico no nosso cânon. Personagens históricos e eventos são mencionados, mas não há sequência de eventos. Os livros Josué, Juízes, Samuel, Reis se resumem no ciclo repetido de pecado, opressão, arrependimento e livramento, podendo ser visto como caráter histórico, profético e teológico. Já os livros de Crônicas, Esdras e Neemias se dedicam com a questão de como o povo de Israel deveria corresponder à graça de Deus, e o livro de Esther revela os atos salvíficos de Deus com Israel. Assim, os livros históricos não são apenas fatos acerca de pessoas, mas a revelação do cuidado de Deus com as pessoas, segundo as quais Deus opera na história, influenciando ações humanas e implementando sua vontade através delas. O resultado deve ser a aquisição do conhecimento mediante contato direto com a obra de Deus no seu mundo, moldando a nossa personalidade desde a forma, desta forma, os livros históricos engrandecem o herói maior, Yahvé, o Adonai. Então, queridos, nós vamos iniciar aqui hoje, né, essa série de estudos que se dá como conhecido aí livros históricos, né? É, como a gente viu aqui já na introdução, não é conhecido por alguns historiadores como livros históricos, pelo fato de não estar sendo historiado, né? Escrito de uma forma histórica minuciosa, porque não é essa a proposta, né? Não era essa a proposta dos escritores dos livros históricos, mas sim trazer ao conhecimento os fatos mais importantes. E, sobretudo, também nós entendemos, né, e já aprendemos isso lá atrás, que o que permitiu Deus está escrito na Bíblia, ok? Então, na história, né, os historiadores, melhor dizendo, não reconhecem por esse fato, por não poder pegar esses livros e acompanhar a história detalhadamente. Mas essa não é a proposta. Porém, né, de contrapartida, nós vamos ver a história do povo de Israel contada na perspectiva bíblica, dentro daquilo que nós precisamos saber. Amém? Então, a gente vê aqui dentro desses livros históricos, né, muitos feitos importantes, como possuir a terra prometida, não só adentrar a terra, mas também tomar posse de algumas aquisições que a gente vai ver, que a gente enxerga isso no livro de Josué. Por exemplo, a gente vê também no livro de Juízes, né? Aqui já em Josué a gente já vê alguma coisa, mas em Juízes com uma frequência maior ou numa vista mais ampliada sobre aquele ciclo repetitivo do povo de Israel, não é? Bem conhecido na teologia, né? Aquele ciclo que o povo vivia, né? De queda, arrependimento e redenção, né? Então o povo se afastava de Deus, caía, se arrependia e Deus levantava então juízes para julgar a causa, para poder restabelecer novamente a comunhão, e esse povo então era trazido de volta à comunhão. Então, dá-se esse ciclo repetitivo, né, muito conhecido aqui nos livros históricos. Amém, queridos? Outra coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui na introdução, antes de entrar em Josué, é sobre os livros históricos na classificação da Bíblia hebraica, tá? Eu acho muito interessante a gente ter esse conhecimento para a gente poder ver como que a Bíblia hebraica está separada
numa subdivisão diferente do que a nossa, mas nós vamos ver que no final, né, o conteúdo é o mesmo. Eles só fazem uma subdivisão diferente. Então, eu gostaria de detalhar um pouco sobre isso, que na apostila só dá o panorâmico, e eu queria detalhar antes da gente poder entrar aí no livro de Josué, né? Por exemplo, esses livros históricos, né, na Bíblia hebraica, eles são classificados da seguinte forma: primeiro, os livros de Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, eles fazem parte de um grupo denominado como profetas anteriores, tá? Então vamos lá. Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles são classificados na Bíblia hebraica como profetas anteriores, que por sua vez é uma subcategoria da divisão profetas, né, da Bíblia hebraica. Então, eles fazem essa primeira divisão. Depois, os livros de Crônicas e Esdras e Neemias fazem parte de um grupo denominado como escritos. Então, eles fazem essa divisão, né? Profetas anteriores, denominado como profetas, dando-se por ordem Josué, Juízes, Samuel e Reis. Agora, eles fazem uma subdivisão também sobre livro de Crônicas, Esdras e Neemias, relatando ou denominando como escritos, né, como escritos. E por último, os livros de Ruth e Esther também pertencem aos escritos no cânon judaico, mas são incluídos dentro de uma subdivisão a qual eles chamam e denominam como rolos festivos. A nossa apostila, nós lemos aí no segundo parágrafo sobre isso, na divisão aí dos livros proféticos, né? Então, esses dois livros aí, Ruth e Esther, é conhecido como rolos festivos. Então, apesar dessa diferença na organização dos livros da Bíblia cristã e da Bíblia hebraica, o conteúdo deles é ou são exatamente iguais. Então, se você pegar uma Bíblia cristã, a nossa Bíblia, e você pegar uma Bíblia hebraica, nós vamos ver que o conteúdo é o mesmo, só tem essas divisões na teologia, a qual eles denominam de uma forma um pouco diferente da nossa, mas não muda nada no seu conteúdo e na sua aplicação. Ok? Tudo bem até aqui? Então, destacando isso, eu acho que é muito importante nós sabermos, né? Saber também que os livros históricos, como foi lido aqui, né? Ó, é, desde a história de Israel, na entrada de Canaã, até o exílio, cerca de 1250 a 580 a.C. Então, é um longo período da história do povo de Israel, está sendo contado aqui, tá bom? Então, nós vamos ver dentro do livro Históricos, por exemplo, uma coisa muito interessante. Inicia-se em um governo, né, podemos dizer assim, teocrático, aonde Deus está no controle de tudo. Por que que eu fiz assim, né? Porque o Senhor queria isso, mas o povo não queria, né? Nós vamos ver isso também aqui nessa matéria. Então, a gente entra, né, nos livros históricos debaixo de um governo teocrático e nós terminamos o livro Históricos em um governo monárquico, né? Onde o povo pede então para que se eleja ou se levante um rei para julgar entre o povo. Então, é interessante porque a gente vê a distância, né, de tempo que nós estamos estudando, né? É muitos anos aqui dentro desse livro histórico que nós estamos vendo, a qual acontece muitos fatos e entre eles há essa grande virada, né, do povo de Israel quando eles recusam Deus, né? Quando a gente vai ver lá Samuel muito indignado com isso e o Senhor fala para ele, fala, olha, não recusaram você,
né? Recusaram a mim, recusaram a Yahvé. Então Deus permite, levanta então um rei e começa então o povo sendo dirigido por um rei. Então nós vamos ver um feito muito histórico do povo de Israel. Outra coisa que a gente encontra também aqui dentro dos livros históricos, né? É que depois que esse povo está sobre um reinado, um rei, nós vamos ver também a queda do rei, né? Dividindo o reinado entre reino norte e reino sul. Então, nós vamos ver o povo aí também se dividindo nessa monarquia. Tudo dentro desses livros históricos, né? Nesse período de aproximadamente 1000 anos, aí a gente vai ver tudo isso acontecer dentro da história do povo de Israel. E uma das coisas que mais marca, né, dentro desses livros históricos, é aquilo que eu já disse aqui no início sobre esse ciclo repetitivo do povo sobre o pecado, né? De opressão, arrependimento e livramento. Então o povo peca, se arrepende, né? Aí Deus levanta um juiz que traz toda a tona do pecado do povo, o povo se arrepende e volta-se para Deus. E daqui a pouco o povo cai de novo no pecado e entra nesse ciclo repetitivo muito conhecido na teologia, no meio cristão. Amém? Então, nós vamos ver, né, que existe um grande protagonista, podemos dizer assim, né, que é a figura maior de toda essa história, que não deixa de ser o Yahvé, né, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. E dentro desses livros históricos, como toda a Bíblia, nós também vemos, né, desde Josué até o último livro histórico, que é Esther, nós vamos ver a pessoa de Jesus Cristo se revelando e se mostrando nesses livros. Tudo bem até aqui? Amém? Prontinho? Beleza? Podemos caminhar? Então, nós temos aí na página 210 uma pequena recapitulação sobre esta introdução e entremos agora então na página 211. É isso mesmo? 211, aonde nós vamos aí dar início então ao primeiro livro histórico, Josué, né? Como os irmãos bem sabem, Josué, ele foi o sucessor de Moisés, né? Um homem que foi capacitado por Deus e também treinado, né, pelo líder Moisés. É muito importante, eu gosto muito sempre de frisar isso, tá, irmãos? Porque toda a Bíblia ela é aplicativa, amém? Aprendam isso, tá bom? Você não pode passar por uma teologia sem saber disso, né? Toda a Bíblia ela é aplicativa. O que que é isso? Tudo na Bíblia tem uma revelação de Deus para os dias atuais e para as nossas vidas. Então, quando eu olho, né, para Moisés e Josué, eu gosto sempre de estar trazendo isso em evidência para entendermos que eu sempre costumo dizer que Josué não caiu de paraquedas, não é? Ah, acabou o livro de Deuteronômio, agora virou a página Josué, um líder que vem após aí a morte de Moisés, não. Nós vamos ver no primeiro capítulo lá do livro que ele era, né, foi o sucessor de Moisés, mas ele foi preparado por Moisés. Quando a gente vai ver, né, naquele feito, por exemplo, das guerras, né, há um momento da guerra em que Moisés está com as mãos erguidas no monte, o povo está guerreando e Moisés está intercedendo e eles percebem, os irmãos lembram desse fato, né, que a guerra, o povo estava recuando na guerra, estava perdendo, e eles relacionaram isso quando Moisés cansava as mãos, e as mãos de Moisés cansada, pesada, abaixava. Então eles perceberam que Moisés precisaria estar com a mão, né, estendida em um ato ali de intercessão. Quando que se levanta Arão e Ur, lembra disso, né? Então Arão e Ur sobem ao monte e sustenta as mãos de Moisés
para que ele intercede pelo povo. Pois bem, nesse fato, nesse momento, a gente vê quem está na frente dos cavalos e carros e cavaleiros ali, né, na guerra, quem está liderando no pátio da guerra é Josué, tá bom? Então, o grande líder é Moisés, que estava intercedendo, mas o homem de guerra nesse momento é Josué. Então, Josué, como eu sempre digo, né, não apareceu do nada. Ele foi um homem de guerra, ele andou com Moisés, ele foi preparado por Moisés para ser o seu sucessor. E quando ele se dá conta que Moisés morreu e Deus fala com ele, né? Ele então ali é preciso com que Deus traga uma palavra de ânimo. Todos nós conhecemos, vocês conhecem, Josué 1:9 ali, né? Se eu não me engano, aonde o Senhor fala para Josué, né? Esforça-te, anima-te, né? Eu serei contigo. Não somente esforça-te, mas tem de bom ânimo, pois eu serei contigo. Então, o medo, né? Se assim podemos dizer, deixa eu só baixar aqui, irmãos. O medo, né, de Josué, se assim podemos dizer, né, era com como que eu vou lidar com tudo isso? Então Deus traz ali a garantia de que assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. Amém? Então, como a Bíblia toda ela é aplicativa, nós entendemos que, né, toda liderança precisa passar por um processo, tá bom? Toda liderança, ninguém chega na igreja já liderando, ninguém cai de paraquedas, né? Vocês que estão passando por aqui hoje, amanhã vão estar aí em treinamentos de presbitério, evangelista, daqui a pouco pastoreio, mas tudo tem um processo, tudo tem, né, etapas na vida que não podemos pular. Então, assim também foi com esses homens. Deus, ora, leva para a guerra. Deus ora, leva para o deserto, Deus ora, leva para a caverna, tudo para tratar, para cuidar, capacitar e preparar para aquilo que ele tinha. Então, não é diferente na vida do David, da Lorena, né, do Carlito, na minha, da Aline. É assim que Deus faz, na vida nossa, né, de todos os irmãos, do Wagner e todo cristão que se dispõe a servir a Deus. O Senhor trata, trabalha, prepara, capacita para que possamos aí então fazer a obra. Amém, queridos? Pois bem, dito isso, né, vamos olhar aqui então para Josué. O título, o livro leva o nome do sucessor de Moisés. O nome hebraico é Yeshua, que significa Josué, é uma combinação de dois termos, ie, que é uma forma abreviada de aia, tornando-se ou ser, né? Tornam-se ou ser. E é uma forma abreviada de Iav, né? Ou Iavé. Outro termo vem do Iaz, significa livrar ou salvar, dando o sentido de Deus causa a salvação ou Deus faz viver em abundância. Josué, ele vem então trazendo o mesmo nome de Jesus, né? A tradução de Yeshua, né? De Josué é a mesma tradução de Jesus, né? Vamos lá. Autor, a tradição judaica, Talmud, coloca Josué como autor do livro, exceto os últimos 5 versículos. Há quem diga que o autor foi Eleazar, ou talvez o seu filho Finéias. Outros dizem que talvez tenha sido Samuel. Contudo, o trecho narrativo de Raabe foi escrito por um contemporâneo e que pressupõe que não tenha sido Samuel. Então, sobre a autoria, né, irmãos, como muitos livros da Bíblia, há-se um consenso, né, sobre todos os fatos e aquilo que nós enxergamos, formas de escritas, dizeres e tudo mais. Então, o livro de Josué se dá ao autor pelo próprio Josué,
devido a toda forma de escrita, data, localização, né, e como foi percorrido tudo isso. E acredita-se então que os últimos capítulos ali, né, os últimos os últimos cinco versículos, melhor dizendo, não foi escrito por Josué, né? Então pode ter sido escrito aí por Eleazar ou até mesmo pelo seu filho Finéias, ok? Então há em grande consenso, né, sobre esta afirmação que o livro de Josué foi escrito por ele. A data e ocasião. A data exata que o livro de Josué foi composto não é clara. Muitos estudiosos modernos relacionam o livro com o Pentateuco, coincide com a conclusão de Deuteronômio, da mesma maneira que a introdução de Juízes relaciona com a conclusão do livro de Josué. Dessa forma, o livro foi escrito após a morte de Josué, porém antes de Saul, 1050 a.C. Não há dúvida que o autor escreveu para lembrar a história do admirável cumprimento das promessas para com Israel. Então, faz parte, né, o escrito de Josué faz parte ainda daquele cuidado de Deus sobre o povo lembrar das leis, não é? Ensinar os seus filhos, carregar as leis. Nós vimos aqui de uma forma muito clara na última aula, né, sobre aqueles judeus ortodoxos que levavam, né, aquela caixinha de papelão de madeira ali na cabeça, né, e no ombro para poder carregar as leis consigo, num sinal de que está na mente e está no coração, não é? Para cumprir aquela ordem de Deus, né? Guardará a minha palavra no seu coração, né? Atarás o teu coração, medita nela dia e de noite. Então, eles têm, os ortodoxos, consigo até hoje esse costume. Amém, queridos? Muito muito interessante, né? Muito bonito de se ver, porque traz a lembrança de que eles estão cuidando da ordem que o Senhor deixou para eles. Vamos lá, tem uma pequena recapitulação aí. Agora passando para a página 212, aonde vai falar Josué, sucessor de Moisés. A princípio, seu nome era Oséias, que significa salvação. Moisés o chamou de Josué, denotando o Deus que causa a salvação, cumprindo o que Deus havia dito: o Senhor vai adiante do seu povo, destrói nações e faz da herança de Israel na terra prometida uma realidade. Josué irá adiante dos israelitas como o seu cabeça. Nós vemos isso, né, em Deuteronômio 31, 3. Josué representa o modelo claro da liderança de Deus, o homem que comanda, dirige e guia, representando o ministro vencedor, libertador e provedor de descanso, podendo ser apontado como o próprio Messias. Esse servo, um dos príncipes das tribos de Israel, filho de Num, falando de Josué, né? Da tribo de Efraim, é um dos espias enviados pelos israelitas. Era moço quando já auxiliava. Moisés, como fiel companheiro, Êxodo 24. Josué não foi ungido para servir em um dos três ofícios do reino de Deus em Israel. Contudo, foi designado ou consagrado para cumprir o ofício de guia e pastor, sendo anteriormente preparado por Moisés para essa tarefa. Então, eu já falei bastante sobre isso aqui, né? Sua principal tarefa era ser agente do próprio Deus. O seu nome já indicava sua responsabilidade, salvação. Olha só, né, irmãos? No entanto, estaria incumbido de dar ao povo segurança e bem-estar, removendo os inimigos e as suas influências, obtendo vitória no campo econômico, político, social, moral e espiritual. Então, era dessa forma que era vista, né,
os líderes aqui desse contexto, como era visto Moisés, assim também Josué passava essa confiança para o povo. Josué, em suas atribuições, provou ser um homem de ação. Atuou incansavelmente quando era auxiliar de Moisés e como pastor. Não descansou enquanto a promessa de Deus não se cumpriu em Israel. Como líder obediente, foi honrado pelo conhecimento do povo com relação à sua posição e influência. Pode-se concluir que toda a comunidade que estava sob esta liderança reconhecida estava pronta para prosseguir e ocupar a terra. Contudo, teve enormes desafios, demonstrando de uma forma dramática que era de fato um servo obediente, né? Então, tem um ditado mundano, né, secular, que diz que se o patrão sentar, o funcionário deita, não é assim? Já ouviram isso, não? Né? Então, a gente olha aqui para Josué, né, irmãos? Ele era um exemplo, ele era um exemplo de líder, né? Assim como foi Moisés também, né? Mas agora falando de Josué, ele era um homem de atitude, um homem de fé, um homem que sabia se posicionar diante de Deus, tinha o seu foco em servir a Deus e também servir ao povo. Então, ele foi um líder por excelência, podemos assim dizer, né? E é interessante de Josué que ele não foi só um líder da nação, mas ele foi um grande e bom líder do seu lar, ok? A gente vai ver isso, né? Lá no final da sua vida, quando ele chama a atenção daquele povo que estava cocheando entre dois senhores, e ele, com aquela narrativa, né, maravilhosa, ele fala: Não sei quanto vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso mostra a grande liderança desse homem, não só como líder da nação, né, conduzindo aquele povo sobre as conquistas da Terra Prometida, mas também não perdeu a sua casa, não perdeu os seus filhos, né? E que isso é muito importante, nós vemos isso. Vamos lá, nós estamos aí alguns minutinhos de derrubar a plataforma, né? Então nós já vamos aí pro café, viu, Lorena? Agora sim pode tomar o cafezinho, a bolachinha e assim nós voltaremos aí para falar sobre o contexto histórico do livro de Josué. Tudo bem, queridos? Amém? Então, até daqui 2 minutinhos.